muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu quero trazer uma coisa um pouco diferente. Filmes de ação. Cara, filmes de ação são uma das coisas mais da hora que existe. Na verdade, se você for parar pra pensar, todo filme hoje em dia tem pelo menos uma cena de ação. E não é pra menos. As cenas de ação deixam a gente emocionados, tensos nas cadeiras, tentando entender o que vai acontecer. Mas uma das coisas que eu mais gosto nos filmes de ação, quando são filmes de ação mais voltados pra luta, são as artes marciais. Tipo, eu não sei você, mas é uma coisa maravilhosa quando, tipo, eu tô vendo um filme em que a pessoa tá aplicando artes marciais e você consegue ver qual é a arte marcial que ele tá aplicando. Você tem uma cena de ação bem filmada em que cada detalhe dos movimentos fica claro. E assim, talvez fique óbvio pra vocês, mas eu não sou muito fã de filmes tipo Busca Implacável, onde a gente tem o Liam Neeson fazendo isso. Sério, mano, foi tipo uns 15 takes só pra pular uma cerca. Enfim, cenas de ação, filmes maravilhosos. E eu resolvi trazer pra vocês uma lista dos 5 filmes em que as cenas de ação são maravilhosas e você consegue ver a arte marcial sendo aplicada cena atrás de cena. Então, sem mais delongas, vamos nessa! John Wick. Eu acho que eu vou estar chovendo no molhado, mas a quadrilogia John Wick são alguns dos filmes com as melhores cenas de ação já feitas, tá ligado? O primeiro filme é incrível, extremamente preso assim no mundo real e você consegue ver as cenas de ações como se fosse realmente uma pessoa aplicando aquilo. No segundo filme, eles evoluem isso um pouco, então, tipo, você tem ainda cenas de ações um pouco mais elaboradas, mas ainda num ambiente em que você poderia dizer, ok, isso tá acontecendo no mundo real. O terceiro filme, os caras largou a mão, tá ligado? Já largou a mão. Tipo, começa que ele mata um cara usando um livro. Deu um outro sentido pra frase conhecimento é poder. Tanto quanto em outros momentos, tipo, assim, o spoiler rápido, ele caindo do prédio no 50º andar. Foi bem louco. E o quarto filme, então, os caras largou a mão de vez. Mas se a gente voltar pro primeiro, as cenas de ações do John, os momentos em que ele tá lutando, são incríveis, sabe? Primeiro que a gente começa que todas as cenas são filmadas numa câmera isolada, parada, então você consegue ver cada movimento que ele tá fazendo, quanto tudo que ele faz tem um sentido. Qual sentido é esse? Tipo, o John, ele é um especialista em Gun Fu. O que é Gun Fu? Gun Fu é um termo que a galera inventou para filmes hollywoodianos em que eles usam movimentos de artes marciais como o Kung Fu associados a armas de fogo. Então, se você for ver, cada movimento que ele faz para tentar atirar nas pessoas, seja, por exemplo, entrando debaixo do braço de alguém e atirando em alguém, ou usando alguém de proteção para atirar no outro, pulando no chão e atirando, tudo isso são movimentos que ele usa artes marciais com as armas de fogo, que é o que eles chamam de Gun Fu. Além disso, o John também é um especialista em judô, então você vê nos movimentos, quando ele vai fazer projeções, que ele vai pegar o inimigo e arremessar no chão, são golpes de judô clássicos, tá ligado? Quando ele se joga no chão junto do inimigo. E é muito legal você ver isso assim na telona. Além disso, o John também usa bastante de jiu-jitsu, principalmente quando ele tá no chão. Pra quem não sabe, até dando uma introdução, porque eu gosto de artes marciais, mas talvez você não conheça. Judô é uma arte marcial japonesa e é muito utilizado em campeonatos e basicamente são movimentos de projeção. A ideia é jogar a pessoa no chão, fazer a pessoa perder o equilíbrio dela. Assim, falando bem por cima. Enquanto o jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial que surgiu no Brasil, e basicamente foca em você lutar com a pessoa no chão. A ideia é fazer uma coisa chamada submission, é você pegar e fazer a pessoa desistir do combate através de chaves travando o corpo dela. E o John, quando ele cai no chão, ele usa muito jiu-jitsu, principalmente para poder travar a pessoa, pegar a arma e atirar nela, tá ligado? Então é muito legal você ver essas artes marciais tão claras na tela. Além disso, você tem também o Kali, que é uma arte marcial filipina usada com armas brancas. E todos os momentos
momentos em que o John tá usando uma faca, em que ele tenta cortar a pessoa, ele desvia, ele projeta a lâmina de um canto pro outro, ele está usando Kali. Então, você vê todas essas artes marciais sendo aplicadas em cenas de ações extremamente bem coreografadas, é maravilhoso. Ip Man, o grande mestre. Ip Man foi um filme feito na China que conta a história de um homem que realmente existiu no mundo real, chamado Ip Man. Esse homem era basicamente um mestre de um estilo de Kung Fu chamado Wing Chun, que, segundo a história, mas assim, coloca aí, não acredita 100% nisso. Mas segundo a história, teria sido um estilo que foi criado por uma mulher que foi focado para tentar ajudar pessoas que tinham baixa estatura e menos força corporal a conseguir se movimentar e combater nas ruas estreitas da China. Então, se você for ver, todos os movimentos de Wing Chun são movimentos que geralmente focam em você atacar a pessoa na menor distância possível, que geralmente é uma linha reta. Então são socos em linha reta, chutes em linha reta, coisas que tentam não fazer uma abertura muito grande, como por exemplo no boxe, quando você tem os golpes laterais. E o filme do Ip Man conta a história de um dos maiores mestres desse estilo, que foi também o professor do Bruce Lee. Na vida real, realmente ele foi professor do Bruce Lee. Só que assim, o filme, ele, claro, pra ser um filme, pra ter uma história assim mais uau, ele acaba trazendo umas coisas que você pensa, mano, isso não aconteceu na vida real. E tá tudo bem, tá ligado? O legal do filme é que ele é um filme que conta a jornada do Ip Man na China, quando ele era de uma família rica, estudante de artes marciais, até o momento em que teve uma invasão japonesa que fez ele perder todo o dinheiro e acabar tendo que trabalhar junto dos chineses lá em uns campos, uns bagulho foi meio foda, tá ligado? E nesse período ele ainda tenta manter a saúde da família, tenta manter financeiramente a família dele, enquanto ele tenta lidar com todos os problemas trazidos pela invasão japonesa. E tem algumas cenas de luta nesse filme que são maravilhosas, sabe? Uma delas é o momento em que o Ip Man fica putaço, e aí ele resolve lutar contra 10 karatecas ao mesmo tempo. E assim, essa é uma daquelas coisas que você fala, mano, isso provavelmente não aconteceu na vida real. Se aconteceu, foi extremamente exagerado. Mas o legal da cena é você ver o ângulo dos golpes. Você vê a forma como eles filmaram, porque cada movimento é realista. Cada movimento realmente te faz pensar no Wing Chun, te faz entender os movimentos da arte marcial e dos karatecas também. Então é um daqueles filmes de artes marciais que você assiste e que é bonito de você ver. Além disso, a história é muito boa e a cinematografia é muito boa. Se você gosta de artes marciais, vale a pena ver esse filme. E a continuação também é maravilhosa. Mas eu só queria parar a lista um minutinho para pedir para você, se você tá gostando do vídeo até aqui, curte aí embaixo, compartilha com quem você sabe que adora filmes de ação ou envolvendo artes marciais e, mais importante ainda, comenta aí. Eu vou adorar saber o que você tá achando dessa lista e se você acha que eu tô esquecendo de algum ou se você discorda do que eu tô falando. Vamos conversar então, beleza? Quebrando as regras. Quebrando as Regras é um filme que foi lançado lá no começo dos anos 2000, eu vou colocar a data aqui na tela porque eu não lembro de cabeça, e conta basicamente a história de um garoto que perdeu o pai e tá tendo que lidar com a raiva e a culpa relacionada a isso. E essa raiva e essa culpa acaba levando ele a ficar procurando brigas e a ser um cara esquentadinho, tá ligado? E ele se muda pra uma nova cidade em que a escola é basicamente aficionada por MMA. Esse filme, inclusive, foi lançado lá naquela época em que MMA tava, tipo, explodindo. Todo mundo adorava, todo mundo queria treinar. E tem uma pessoa nessa escola que ele basicamente sofre lá dentro da casa dele com problemas relacionados aos pais. E ele acabou sendo criado com a ideia de que, pra você ser o melhor, você tem que derrotar o melhor. Aí ele descobre que esse garoto novo é um bom lutador de boxe e resolve chamar ele pra brigar. E desce o cacete nele. E esse filme basicamente conta a jornada desse garoto novo usando as artes marciais como uma forma de fazer as pazes com o demônio do passado dele. E assim, esse filme é muito foda. Primeiro porque a história é muito boa e segundo porque as lutas de MMA, as estratégias que eles usam, as cenas de treinamento, cara, é tudo muito da hora. Tipo, você não consegue ver a cena de treinamento desse filme e não sentir exatamente a sensação que você sentia na cena de treinamento de filmes como Rocky Balboa, por exemplo. Que é basicamente aquela vontade de, mano, eu vou sair, vou pra academia, vou treinar e vai ser foda. Se você puder ver um filme sobre MMA, esse filme vale muito a pena. O Imbatível 3.
a redenção. O Imbatível 3 é um daqueles filmes que, assim, primeiro, essa série do Imbatível, ela conta com um ator chamado Scott Adkins, que ele realmente é um artista marcial no mundo real, ele é faixa preta de taekwondo, faixa preta de umas outras artes marciais aí bem loucas, e o cara é foda! Ele é um lutador incrível, sério. Vê qualquer vídeo dele, ele tem vídeos inclusive ensinando artes marciais para as pessoas, é muito da hora. Mas enfim, a série do Imbatível começou com um campeão de boxe que acabou sendo preso por um crime que ele não cometeu e acaba enfrentando um lutador dentro da cadeia chamado Yurik Boyka, que é interpretado pelo Scott Adkins. E assim, o Boyka, ele é tão foda no primeiro filme que eles resolveram continuar a série com ele como personagem principal. E em Imbatível 3, você tem o Boyka tentando se curar de um ferimento que ele teve nos filmes anteriores e participar de um campeonato dentro da cadeia que pode permitir que o vencedor seja libertado mais cedo, tá ligado? E aí ele entra nesse campeonato e ele começa a lutar contra oponentes de diferentes estilos de artes marciais. Então você vê Muay Thai, boxe, o próprio MMA atuando lá. O MMA é uma fusão de vários estilos, mas tipo, você consegue ver esses estilos muito bem definidos, sabe? E você tem também capoeira, que inclusive um dos capoeiristas mais famosos do Brasil atua nesse filme, que é o Santiago Silva. Se eu não me engano, o nome dele é Santiago Silva. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. As cenas de luta desse filme são incríveis. Tanto que eu vi esse filme e até hoje eu lembro de cada cena dele. A jornada do Boyka também dentro do filme, tipo, ele começa como um vilão e aí aos poucos ele vai se transformando e tal. É uma jornada que te mantém querendo saber o que vai acontecer, sabe? Então esse é um dos filmes de artes marciais que eu falo, velho, vale muitíssimo a pena assistir. E assim, se você estiver perguntando, mas eu tenho que ver o 1 e o 2 primeiro, eu não vi. Eu vi o 3 isolado e depois que eu vi o 3 eu falei, mano, eu quero ver os outros. E aí eu fui atrás. Da série inteira, eu acho que o único que eu não gostei tanto foi o 4. E assim, não gostei tanto, não quer dizer que seja ruim, mas a história pra mim não casou tão bem. Mas o 3 é um espetáculo. Operação Invasão. A série Operação Invasão, que em inglês se chama The Raid, é uma das séries de ação mais incríveis que eu já vi. É como se você pegasse o cinema de ação e você levasse ele a um nível de perfeição. Porra! Tudo isso? O primeiro filme da série, que é The Raid Redemption, que em português ficou como Operação Invasão só, ela conta a história de um grupo de policiais na Indonésia que tenta invadir um prédio para prender um criminoso super conhecido. Só que a treta é, o criminoso já sabia que eles estavam chegando. E depois que os policiais entram, o criminoso basicamente fecha todas as saídas, vira para todas as pessoas e fala, quem matar os policiais não precisa pagar aluguel. Acabou. Fudeu! E aí, todos os grupos de soldados do cara, juntos de civis, começam a tentar matar os policiais dentro desse prédio. E o personagem principal, que é um homem chamado Rama, tem que fazer de tudo para conseguir escapar desse prédio e voltar pra casa dele, onde a mulher grávida dele tá esperando. E cara, as cenas de ação desse filme são espetáculos, são incríveis, certo? O Rama, ele é um especialista numa arte marcial chamada Silat, que é uma arte marcial indonésia. Na verdade, Silat é meio que um termo genérico para várias artes marciais da Indonésia. Tipo o Kung Fu é um termo genérico para várias artes marciais chinesas. Então, ele é especialista em um estilo de Silat. E, cara, a ideia do Silat é o quê? É você ter golpes rápidos, precisos e letais. Então, cada movimento que ele faz enquanto ele tá lutando é para matar. Não existe meio termo. Então você tem combates com facão, com facas normais, armas de fogo, porradaria na mão nua e, cara, é incrível. É extremamente violento, então se você não curte violência, você não deveria ver esse filme, mas as cenas de luta são as melhores já feitas no cinema. Ponto. Tá ligado? E eu falo isso com propriedade. The Raid é um dos melhores filmes de artes marciais que você pode assistir. Ele e a continuação dele, que é The Raid Brental, que em português ficou literalmente Operação Invasão 2, são filmes espetaculares. É um filme focado no realismo, com uma arte marcial espetacular e cenas de ação incríveis. Se você puder,
assista porque vale muito a pena. Inclusive, eu vou colocar no link aqui embaixo, esses filmes você pode achar em alguns serviços de streaming, e eu vou ajudar vocês, vou colocar aqui embaixo aonde você pode achar cada um, que aí vocês dão uma olhada depois se vocês quiserem assistir. Mas esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo um pouquinho diferente, porque é um assunto que eu gosto, eu adoro falar de artes marciais, eu estudo artes marciais, eu treino também e tal, e trazer esses filmes é algo que, enfim, eu achei que valeria a pena pra vocês. Mas tem algum filme que você acha que eu devia ter falado aqui? Se você acha, comenta aí embaixo, eu vou adorar saber e vamos conversando. Como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.